Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto da diversificada da terceira etapa, que vai envolver as disciplinas de Geografia, Arte e Educação Física. O tema do nosso projeto são as matrizes entre África e Brasil, tá certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos estar estudando, fazendo uma releitura, principalmente de alguns pintores da época da colonização, o Rugendas, tá certo? E o Debré, né? Então é um francês e um alemão, tá? Antes de falar do Rugendas e do Debré, a gente vai ter oportunidade de aprofundar mais sobre a história dos dois, por que nós escolhemos esses dois pintores, né? E mostrar para vocês um outro aspecto da história da África, principalmente dos africanos nas Américas, não só no Brasil, que vocês não conhecem, talvez, tá? E uma oportunidade única, porque a gente só ouvia falar de coisas ruins, de sofrimento, e, na verdade, né, dentro da geografia, a gente vai buscar um novo paradigma, né? Por exemplo, nós vamos falar muito sobre a questão da tecnologia, né? Como que os africanos, desde a época que eles chegaram aqui como escravos, como que eles contribuíram de forma assim, decisiva para o avanço tecnológico, principalmente no que diz respeito à questão do café, a questão da cana-de-açúcar, porque quando eles chegaram aqui, eles chegaram com um conhecimento assim, muito avançado, principalmente no que diz respeito à metalurgia, né? Então, quando a gente vai falar de escravidão, e a gente percebe, né, todos aqueles apetrechos, né, que eles colocavam nos braços, no pescoço, né, e outros mais que usavam para torturar os escravos, na verdade, quem trouxe aquele conhecimento todo de metalurgia foram os africanos. Eles estavam anos-luz na frente, principalmente dos europeus, no trabalho com os metais, né? Eles já tinham esse conhecimento, né? E uma coisa interessante, que quando eles chegam aqui, ponta de flecha, machado, enxada, todas aquelas ferramentas que a gente utiliza, principalmente na prática agrícola, né, foram conhecimentos e foram forjados a partir do conhecimento dos africanos. Então a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa bacana que os africanos chegaram aqui no Brasil, não só no Brasil como na América, e compartilharam conosco várias dessas coisas, né, vários desses conhecimentos, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, a gente vai assistir a entrevista de um representante da Unesco em um museu de São Paulo, tá? Que trata desse tema, e depois a gente volta para conversar um pouco mais sobre esse aspecto que eu quero trazer para vocês, que é muito legal, diga por sinal, ok? Um abraço! Emanuel, bom dia, tudo dia, bem? Prazer, bem-vindo ao Museu Afro-Brasil. Aqui no Brasil sempre se fala dos escravos e pensando na plantação, não? Mas de fato os escravos estavam presentes em toda a vida econômica, no dia a dia das cidades, e são eles que faziam a economia funcionar, porque eles aportaram conhecimento, eles aportaram uma expertise que vinha da África. A gente vê isso através dos relatos dos viajantes, né? Eles ficam perplexos, primeiro, com o número de negros nas cidades, né? Sim. E segundo, ocupando todas as funções, barbeiro, marceneiro, médico, cabeleireiro, enfim, sapateiro, tudo, sapateiro, todas essa mão de obra. A economia, o engenho, por exemplo, funcionava porque quem fazia funcionar eram os escravos. Os escravos, né? Lógico. Toda a construção era feita pelos escravos. Pelos escravos era uma construção braçal era, né? Assim como as rodas da água, né? Assim como os coxos,
assim como esses parafusos de moinhos, né? É uma peça de arte de marcenaria, né? Não era só carpintaria, mas tudo feito à mão. Tudo feito à mão. E as fazendas, os engenhos eram autossuficientes, não? Em grande parte. Eles produziam, né, suas ferramentas, produziam tudo, não? Por exemplo, nós estamos aqui diante de uma roda d'água. A roda d'água movia tudo. Movia o triturador de milho, porque o milho era uma alimentação fundamental, né? Para fazer o fubá, para fazer a polenta, o mingau, né? Isso é um triturador de mandioca. Então, a mandioca vem aqui, um fica ali, outro vai triturando a mandioca e tal. Algumas dessas vasilhas, e servem algumas de pedras, são pilões, né? Tem de pedra, tem de madeira, tem alguns muito sofisticados como esse daqui, né? Aqui tem uma sapataria que mostra o quanto os escravos estão ali, e esse está sendo repreendido pelo mestre, pelo sapateiro, que possivelmente era branco e português, né? E o ferro também? E também o ferro, a questão do ferro, e é muito estranho pensar que essas ferragens, as máscaras de punição, os ferros, as gargalheiras, tudo isso era feito pelos escravos mesmo. Eles estavam fazendo para eles próprios, o que é terrível pensar. Essa mecânica aqui de ferro não só servia para as grandes coisas de fundição, como para fazer pequenas coisas de luminária, de fifó, de pequenos candelabros, né? Quando a gente chamou de design e tecnologia do tempo da escravidão, é que se você vendo esse candelabro, né, de ferro batido, né, é do século XVII, você vê a pureza desse desenho, né? Esse é um banco muito interessante, é um banco de lapidar diamante. Então aqui você tinha o tamanho da pedra a ser alcançada, né? Isso aqui havia, portanto, um eixo, tem um eixo central, né? E que movia com cada desse canto. Então eram dois sujeitos, um aqui, outro lá, né? E tinha um sujeito que rodava, né? O esmeril, né? Para fazer a pedra, o diamante. Essa ilustração aí acho muito divertida, não? A ilustração é muito interessante porque você vê uma cadeira de Dom João V, de espaldar alto, né? Possivelmente coberta com alguma coisa de baixo, que havia esse hábito no Brasil de botar comida para secar nas salas de visitas. As salas de visitas eram verdadeiros depósitos de comida, de farinha, de beiju, de doce. E esse daqui que é um consertador de roupa, e aquele lá que é um fazedor de renda. Agora, existiam microempresários negros? Dizer, a senhora que passava na rua vendendo fruta era uma empresária ou ela estava vendendo para uma escrava de ganho? Então ela tinha um dono que botava ela para trabalhar. E ela recebia um soldo por isso. E esse soldo era depositado na mão de um escravo letrado, podia ser um muçulmano, um malê, né, chamado Capitão do Canto. Esse Capitão do Canto tinha um lugar onde ele punha esse dinheiro para ser usado na alforria daquele escravo. Ele pagava para ser liberado, então? Ele pagava para ser liberado, para comprar sua alforria. Os escravos do eito, há diferenças, né? O escravo do eito, da fazenda... Como se chama? Escravo do eito. Eito? É. O escravo que era terra, né? Você tinha o escravo urbano, aqueles que vendiam para seus senhores, que podia ganhar um pequeno soldo da venda. Que guardava para a alforria. Sobretudo as mulheres minas, as negras minas, eram as grandes vendedoras. E tinha o escravo de casa, urbano mesmo de casa, que fazia
as comidas, os doces, Costura. as costuras, etc, etc. Tem uns escravos manchados chamados tigres, que eram os escravos que carregavam esgoto e que, quando escorria aquele esgoto sobre a pele, fazia aquelas manchas brancas, né? Chamado tigres. Era uma sociedade toda fundamentada e toda criada em torno dos escravos. Né? Aqui também tem uma fotografia do Marx Ferrez, do café, né? Os colhedores de café, que depois vão ser os italianos com a abolição da escravatura. Aqui nós temos esses que se chama de adorno, né? Joias e adornos. Aqui tem as joias usadas pelos negros, verdadeiramente, né? Que eram coral, algumas contas de prata douradas. Isso se chamava balangandãs, que era um adorno de cintura, onde tinha essas pequenas peças de prata que eram expostas como se fossem para bom agouro, para dar sorte. E são os escravos que faziam também? Também. A nobreza não usava ouro, usava diamante, né? ou minas novas. Aqui tem uma banca de ourives, uma banquinha de ourives, com todos os instrumentos usados para fazer os anéis, para fazer as contas, para fazer os alicates. Agora, os escravos, eles tinham a obrigação de ser cristãos, católicos ou não? Ao tornar-se escravo, você perdia o nome de origem, perdia a origem, perdia o nome, para ser rebatizado pela Igreja Católica. Como na rua ou no dia a dia se identificavam o escravo que tinha a euforia e o que não tinha? Tinha sinais exteriores ou não? Como você falou, tem sapatos, não? Os que têm sapatos já são escravos alforreados, já não são mais nem escravos, né? Mas os escravos de ganho, os escravos urbanos, todos eles são descalços, né? Mesmo quando eles faziam, como você vê aquela foto, né? 2 escravos carregando numa cadeirinha de arruar, que é isso aqui, onde ia a pessoa que alugava, né? E o braço carregado por 2 escravos, né? Esse busto é um busto de um famoso abolicionista, José do Patrocínio. Foi um grande abolicionista. Ele estava presente no 13 de maio de 88, quando foi a Princesa Isabel aboliu os escravos. E aqui estão representados 4 alfaiates da Guerra da Bahia, que formavam um movimento de libertação da Bahia do século XVIII. O escravo podia ser mestre também, não? E poderia ter ser um certo nível mestre, de claro, influência e poder mesmo também, porque não? ele tinha um mestre inicial que era um português, né? E que depois, com morte ou por sucessão, o próximo, que seria, portanto, um escravo, ocupava as suas funções. Então, Emanuel, realmente foi maravilhoso, não? Esse passeio, essas explicações. Vai ter que voltar, como sempre, não? Muito obrigado por sua visita. Muito obrigado pela gentileza e parabéns pelo maravilhoso trabalho, não? Como vocês viram, essa visita, uma visita rápida ao Museu Afro-Brasil, dentro da complexidade dessa nossa história, né? Que começa com o descobrimento do Brasil e que vai até os dias de hoje. Portanto, o museu se pretende contar uma história da memória, da arte e da vida afro-brasileira no Brasil, que ainda não está na história oficial do país.
pessoal, dando continuidade ao nosso projeto, como vocês viram lá no museu, nós tivemos várias obras do Debré, né? O Debré, ele integrou a missão artística francesa, né? Ele fez parte e fundou a Academia Imperial de Artes e Ofício, e foi uma tentativa de aproximar a França e o Brasil, né? Por quê? Na época de Napoleão, né, houve um afastamento natural entre França e Portugal, e os brasileiros, por sua vez, né, também não tinha nada a ver com França nessa época, né? Aí, com a morte de Napoleão, o que aconteceu? Houve toda essa questão dos franceses perder o seu patrono, né, o seu financiador mor, né, e eles buscaram outras alternativas. E entre essas alternativas, o Debré foi convidado, né, a participar desse projeto de fundação da Academia Imperial de Artes e Ofícios, e chegou aqui no Brasil e retratou várias obras, né? O que vai chamar mais atenção nossa, inclusive faz parte do que eu tenho para falar para vocês sobre a importância, né, que o Debré teria no que diz respeito à questão da tecnologia, porque ele retratava o cotidiano. Então, nas suas obras, o tempo todo vocês vão perceber o quê? Negros, a questão dos negros tatuados, a questão dos ofícios, né? As negras saindo com tabuleiro de frutas e vendendo esses tabuleiros de frutas na rua, né? Algumas práticas agrícolas, e nessas práticas agrícolas, a questão das ferramentas que eles utilizavam, né? Quando eles retratavam a questão do ferro, né? A utilização do ferro. Então, o grande desafio nosso, e que vocês terão que fazer, é justamente escolher uma obra do Debré, né? Os outros professores vão conversar com vocês também. Vocês vão escolher uma obra do Debré ou do Rugendas, que eu vou apresentar logo em seguida, e a partir dessa obra, a gente vai tentar fazer uma releitura dessa obra. Uma releitura como? Uma releitura em cima do que acontece hoje, tá? Debré, ele representou uma parte da nossa história. Ele trouxe a importância dos africanos para a nossa história. E hoje, está seguindo isso daí? Então, é uma forma que a gente tem de estar mostrando para vocês a importância dessas matrizes, principalmente na formação da cultura brasileira, ok? Então, vou apresentar para vocês algumas pinturas do Debré e, em seguida, a gente vai conhecer o Rugendas, ok? Um abraço. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas obras, gostaria que vocês tivessem essa leitura, né? Principalmente do nível de detalhamento que o Debré coloca, né? Das ferramentas, da forma como os negros estão se expressando, dos ofícios deles, né? Você pode reparar aí na mão de um, na mão do outro, né? As negras e os negros vendendo frutas pela rua, né? Porque a gente tem só a visão do negro sofrendo, né, e tal, e não foi bem assim. Nós tivemos também esse período, mas uma contribuição enorme, principalmente no que diz respeito à questão da tecnologia. Então eles faziam muito trabalho de sapateiro, de barbeiro, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje, o ofício do camelô, então era muita coisa, como vocês podem ver aí nessa imagem, né? As camas, né? As damas de companhia que acompanhavam as senhoras e tal, né? E elas, dentro da possibilidade delas, se enfeitando, né? Utilizando vários adereços, né? Os serviçais, a forma como eles se vestiam, a forma como eles utilizavam determinadas ferramentas, a vestimenta. Isso que eu queria que vocês observassem, sempre olhassem para o além da foto, né? A imagem é um texto e a gente tem que aprender a ler essa imagem, né? O detalhe, a minúcia, o sentimento, o
o contexto da foto, a questão da religiosidade, da cultura, da mistura, né? Olha aí como que tem muita coisa misturada. Olha como que as culturas conviviam. Olha uma cultura negociando com a outra. Então, as imagens, né, retratando o cotidiano, ela nos ajuda a entender um pouco desse contexto. Por isso que o Debré e o Ruyendas são pintores importantíssimos, né? São obras importantíssimas aí. Então, eu trouxe alguns exemplos e vocês vão poder escolher aquela que vocês vão trabalhar. Dando continuidade à nossa proposta de trabalho, eu estou trazendo para vocês agora um pouco sobre o Ruyendas, que foi um pintor alemão, né, que integrou a expedição científica organizada pelo barão Langsdorff. E a exemplo do Debré, ele também, além de estar retratando plantas, né, que ele fez uma expedição científica, ele retratava também retratava os costumes locais. E tanto o Debré quanto o Ruyendas são referências quando a gente vai querer entender um pouquinho como que era a participação do negro na sociedade, principalmente naquele momento, né? Então, o contexto que as pinturas deles retratam é um contexto muito rico, né? Do ponto de vista da tecnologia, das ferramentas, eu vou insistir de novo, quando vocês estiverem analisando as pinturas, que preste atenção no contexto, no entorno, nas pessoas que fazem parte de cada uma das imagens, da forma como eles se expressam, né? Da mistura de cultura, as ferramentas. Então, tudo isso vocês vão conseguir enxergar tanto nas pinturas de Ruyendas quanto nas pinturas de Debré, tá certo? Quando vocês viram lá atrás o museu e alguns daqueles artefatos que foram apresentados para o representante da Unesco, muita coisa do que eles encontraram depois, como peças de museu, foram levantadas a partir de pesquisa das pinturas, né? Então, essas pinturas eram muito importantes, era a forma que eles tinham para retratar o contexto da época, né? Não existia máquina digital, né? A tecnologia era outra. Até a forma de representar também traz para nós alguma coisa em termos de tecnologia, né? E as manifestações dos negros, que se dava também tanto na questão da religiosidade, nos adereços que as negras utilizavam, na forma que eles tinham de negociar aquilo que eles vendiam nas feiras, né? Então vamos conhecer um pouquinho também sobre as pinturas do Ruyendas, tá certo? Apresento para você a obra de Ruyendas. Aqui vocês vão conhecer um pouco mais da obra de Ruyendas, né? Então ele vai mostrando cenas do dia a dia, né? Do cotidiano no interior do Brasil. Ele fez algumas incursões pelo Rio de Janeiro, fez algumas incursões para São Paulo. E aí você acompanha aí algumas pinturas mostrando o dia a dia dos negros, né? Os negros na senzala, a forma como eles se organizavam, as ferramentas que eles criavam para eles, os instrumentos que eles criavam para eles dormir. Vocês estão vendo aí uma rede de madeira, né? O trabalho na agricultura, o trabalho nos portos, a mistura da cultura, a presença da religiosidade. Então sempre vocês vão perceber que a mistura, os instrumentos musicais, a questão cultural, as crenças, as construções, as ferramentas que eles utilizavam para fazer as comidas, né? Vocês estão vendo aí um exemplo de fogão.
a chegada das feiras, a forma que eles transportavam, né, essa pintura, as formas que eles transportavam as coisas. Ao fundo aí você está vendo uma araucária, a presença da capoeira, a forma de vestir. A chegada aos portos, o comércio, a questão dos animais, a forma que eles tratavam os animais, a forma que eles transportavam as mercadorias, o ofício de cada um deles, a questão do negro escravo e do negro liberto, o que andava descalço, o que andava calçado, os meios de transporte, as cores, né? A alegria das cores. De novo, um pouco mais da cultura, a questão da capoeira, a dança, a música, os elementos tropicais, as frutas, a alegria, a música e a mistura, né, do negro com o branco. Então, demonstrando para a gente um pouco mais sobre a importância do africano no contexto da matriz brasileira. Então é isso aí. Pessoal, então agora chegou a hora da gente imergir um pouco mais nesse contexto das imagens de Debré e Rugendas. Então o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês que pesquisem aí na internet, tá? Obras de Debré ou de Rugendas. Você vai escolher uma obra, tá certo? E você vai fazer uma releitura dessa pintura nos dias atuais. Levando em consideração, nesse primeiro exercício nosso, principalmente a questão da tecnologia, tá? Vou dar um exemplo. Tecnologia, eu não estou falando só do computador, eu estou falando como fazer, né? Por exemplo, tem uma obra, na maioria das obras de Debré, a gente percebe as negras mascates, né? Aquelas que andavam com os balaios de frutas, né? E esses balaios de frutas, ela saía vendendo na rua, tá? Se a gente for trazer para os dias de hoje, quem que faz esse papel na rua hoje? Qual foi a contribuição dessas pessoas para o que está acontecendo nos dias de hoje? Por exemplo, quando a gente anda no centro da cidade, quando a gente vai em algum lugar, tem alguém vendendo alguma coisa, né? Os famosos camelôs. Então é fazer essa releitura, tá? Você vai pegar uma pintura dele e você vai procurar uma imagem fazendo uma releitura para os dias atuais, tá? Então eu coloquei toda a orientação lá na aba de tarefas, tá? Aí vocês vão seguir essa orientação da aba de tarefas e vocês vão postar lá a releitura. Essa parte eu vou pedir para vocês fazerem individualmente, tá? E depois a gente vai conversar mais sobre o que vocês vão fazer nesse trabalho, nessa nossa diversificada. Porque, na verdade, nós vamos dividir por assuntos, por temas, e depois eu vou entrar em detalhes maiores para vocês. Por enquanto, é uma forma de apresentar para vocês o que é que a gente vai trabalhar. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima.